leitura do hino 491. Estaremos cantando junto com a Orquestra Progressista. E quando os irmãos se preparam, eu e o presbítero, nós também faremos oração. Por favor. Damos por aberto este culto, do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cantar do hino 491, Amor no Lar. Oh,
irmãos abram suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. A palavra do Senhor vem nos dizendo assim: reviste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, reviste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça de Deus. Amém. Nessas palavras, eu convido todos os nossos irmãos a dobrar os nossos joelhos e levar a Deus as nossas orações e a pedir a Deus a bênção dele sobre este culto. Graças a Deus, irmãos, uma vez mais nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para que nós possamos entregar nosso louvor e a nossa adoração. Nós possamos sentir a vontade, que aqui é a casa do Pai, a casa do nosso Pai, do nosso Deus, e que aqui nós possamos realmente entregar a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro louvor. Se você veio aqui essa noite, é porque você crê que Cristo está presente aqui nesse meio. Que nós possamos adorar ao Senhor, levar a Deus nossas orações, o nosso louvor, abrir o nosso coração para a palavra que será ministrada logo mais pelo presbítero ao servir, e que possamos sair daqui abastecidos, cheios da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E por mais eu passo a palavra na continuidade do culto agora com a orquestra promessista, que estará também louvando ao Senhor. Logo após o MCA estará com oportunidade.
diz assim: Jesus respondeu: por causa da pequena fé que vocês têm. Pois, em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Podemos ser fortes com Deus, seja você criança ou adulto. Davi era pequeno, mas venceu o gigante porque ele confiou em Deus. Sansão era forte, porque Deus dava força a ele. Abraão era amigo de Deus, porque ele teve fé e o Senhor fez grandes coisas no meio dele. Salomão era muito sábio, porque pediu sabedoria para Deus. Se você estiver com medo, ore. Se você estiver triste, fale com Deus. Se você tiver um problema, use a sua fé. Vamos juntos cantar esse louvor de adoração a Deus. Vencer, você estava bem, dizendo obediência.
sua igreja? Vamos continuar louvando nosso Deus, adorando nosso Deus. Quero convidar a conhecer a Rosa aqui na frente. Nós estaremos louvando o Senhor com nossas ofertas. Pai do Senhor, igreja, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santo e maravilhoso é o teu nome, Senhor. Meu Deus, todo louvor e honra, Senhor, seja dado ao teu nome. Obrigada, meu Deus, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa para juntos adorarmos o teu nome. E agora, Senhor, louvamos a ti com as nossas ofertas. Meu Deus, eu te peço, ó Pai, as tuas bênçãos sobre todos os ofertantes e dizimistas da tua casa. Senhor, que o Senhor continue provendo, Senhor, em nossas vidas o trabalho, o sustento, o pão de cada dia. Possamos, Senhor, sempre ofertar a tua casa com alegria e gratidão em nossos corações. E reconhecendo, Senhor, em todo tempo, que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. É no Teu nome, Senhor, que eu peço e agradeço. Amém. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração.
ele vai relatar uma visão de João, quando ele é levado em espírito diante do céu. E ele é levado diante do trono de Deus. Lá em João 4, diz assim: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. A gente vê um relato semelhante a esse lá em Isaías, capítulo 6, onde Isaías diz assim: e vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sobre um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Acredito que não tem uma palavra melhor, uma expressão melhor para representar o nosso Deus, senão isso aqui que foi dito aqui, que Ele é santo, santo, santo. Ser santo é ser distinto, não ser equiparável a nada que é comum. Ser santo é ser diferido de tudo que está à sua volta. E no céu, na comunhão dos santos, há um que é santo, santo, santo. Há um que não há ninguém que se compare. Não há ninguém que se compare, não há ninguém maior em sabedoria, não há ninguém maior em força, em poder, em amor, em justiça, em majestade, em honra e glória. Por isso, todos que estão diante dele, todos que contemplam a sua glória, dizem que ele é santo, santo, santo. Todos que estão diante dele rendem louvor, adoração e dizem: louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre. O louvor que a gente vai cantar hoje aqui, agora, ele é um clamor pela presença de Deus. Ele é um clamor para estar diante de Deus, para estar na presença de Deus. E diante da presença de Deus, não há outra clamor que se ouça senão que Ele é santo, santo, santo. E o convite é para que chegue diante de Deus, para que nós nos chegamos diante de Deus e rendamos a Ele toda a honra e toda a glória que Ele tem recebido. Digamos que Ele é santo. Sobre o trono
de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Feche os seus olhos. Nosso Deus, estamos felizes, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunidos em Teu nome, Senhor, podermos agora desfrutar, Senhor, do melhor que o Senhor tem para nós, que é a Tua santa palavra. Ó Deus, obrigado por esta oportunidade, Senhor. São raros esses momentos em que nós podemos entrar em Tua presença, Senhor, e desfrutar da Tua palavra sobre as nossas vidas. E nós Te louvamos por este privilégio, Senhor, por este momento, por aquilo que o Senhor tem nos presenteado nessa noite. E Te pedimos agora, Senhor, por misericórdia do Teu nome, que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Que possamos sair nessa noite, Senhor, edificados pela ação da Tua palavra, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos e Te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade de se assentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma noite, mais um momento, mais um culto que o Senhor nos proporcionou. E nós estamos felizes por este momento. Às vezes nós temos que fazer uma reflexão, porque eu não sei quanto tempo que você dedica, né? Cada um de nós deve fazer esse exame, né? O tempo que nós dedicamos para o Senhor, principalmente para nós lermos a palavra de Deus. Me parece que nós estamos vivendo uma era e um tempo em que a leitura da palavra de Deus tem sido cada vez mais escassa nas nossas vidas, né? Parece que nós temos outras agendas, nós temos outros compromissos. Isso vale para todos nós. E aí, quando nós temos uma oportunidade como essa, de um culto como esse, nós nos deleitarmos, nos desfrutarmos da palavra de Deus, nós temos que valorizar cada um desses nossos minutos que aqui nós estamos. Porque nós cremos que quando nós viemos à casa de Deus, não é só por um mero momento social, mas quis Deus nos trazer aqui nessa noite para que nós pudéssemos ouvir a Tua santa palavra, a Tua santa mensagem. E nessa noite nós vamos falar aqui do Salmo 139, o Salmo de Davi. Esse salmo, como muitos de vocês já sabem, é um salmo do homem do campo, Davi, mas também do rei Davi. Um homem que em toda a sua história ocupou em vários momentos, em várias situações da sua vida, mas talvez o maior resumo do que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Assim a santa palavra de Deus nos fala a respeito de Davi. E nesse salmo, Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre 3 atributos, que são atributos exclusivos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. E quando nós olhamos para a onisciência, nós vamos entender que Deus sabe tudo. Nós temos conhecimento. Se nós juntarmos aqui nessa congregação hoje o nível de conhecimento que nós temos, de cada um de nós aqui, se nós somarmos, nós temos muito conhecimento aqui, conhecimento das mais variadas áreas, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Mas por mais que nós saibamos, nós não chegamos nada perto do que Deus conhece, porque todo o conhecimento vem do nosso Deus, a quem nós devemos honra e glória. Ele é o Deus onisciente, mas Ele é o Deus também, que é o Deus que é onipresente. Ele ocupa todos os espaços. Não tem lugar, não tem situação onde nós possamos fugir da presença de Deus. Não. Onde quer que nós estejamos, em qualquer um dos espaços, seja nessa terra ou no universo, Deus ocupa plenamente. Não tem nada que não esteja patente aos teus olhos. Então Deus é o Deus onipresente e é o Deus onipotente, aquele Deus que pode tudo. Às vezes a nossa mente, nós não conseguimos entender o que é poder tudo, porque nós temos limitações, nós temos situações que talvez nós queremos fazer, mas nós não podemos. Mas Deus é onipotente e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E quando nós olhamos para esse Deus onipotente, nós vamos entender que tudo está sob o seu controle.
E inclusive a história da humanidade, inclusive a minha história, a sua história, inclusive a minha vida e a sua vida, tudo está no mais absoluto controle do Senhor nosso Deus. E nesse salmo, Davi, ele, como um poema, ele declara essa majestade de Deus, reconhecendo a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E como nós lemos na introdução, ele começa falando: Senhor, tu me sondastes e me conheces. E aqui, já nessa introdução, está falando da onisciência de Deus, do tanto que ele conhece e sabe todas as coisas. E aqui, quando nós entramos nesse primeiro versículo, fala que Deus é o Deus que sondou, porque sondastes ano passado. Se nós formos olhar uma outra tradução, fala esquadrinhar, pesquisar, examinar, investigar, aprofundar. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez, e Ele continua fazendo comigo e contigo. Quando fala que Ele esquadrinhou, é porque Ele conhece todas as coisas. Desse Deus poderoso nada escapa. E quando nós falamos isso, algumas pessoas talvez tenham pavor. Mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, como um salmo de adoração, de exaltação, quando nós olhamos para isso, não é um motivo de nós termos medo, mas nós termos temor e adorarmos a Deus, porque Ele tudo conhece e Ele tudo vê. E Deus, Ele nos conhece de uma forma tão profunda que nós mesmos não nos conhecemos. Existe um ditado popular que vem desde dos gregos, que fala: conhece-te a ti mesmo, quase que como um desafio para que nós possamos nos conhecer. E hoje existem seminários, treinamentos, livros, cursos que te ensinam a você conhecer a você mesmo. Mas o que nós conhecemos de nós mesmos não é nem sombra do que Deus conhece de mim e de você. Ele esquadrinha os nossos corações. E a ideia do esquadrinhar aqui é aquela ideia mesmo do geólogo, que vai fazendo um trabalho de geologia na terra, vai encontrando os minerais, vai encontrando os nutrientes e vai aprofundando e conhecendo cada vez mais aquela área em que Ele está pesquisando. E Deus, é isso que Ele faz comigo e contigo. Ele prescruta os nossos corações, Ele aprofunda o conhecimento sobre a minha vida, sobre a sua vida. E diz mais, e diz que Ele conhece o meu assentar e o meu levantar, quando nós paramos e quando nós agimos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos bem ou quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados. Em qualquer época, em qualquer circunstância, diz que Deus conhece o meu assentar e o meu levantar. E ainda mais, Ele diz que de longe entendes o meu pensamento. Esse sentido aqui do longe é porque vai no passado mesmo. Vai, talvez numa época de situações, fatos e atos que talvez nem você, nem eu nos lembramos. Mas Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e mais do que isso, Ele conhece a minha história e a tua história. Ele conhece desde a tua concepção, desde quando nós estávamos no ventre. Ele conhece a história da minha família, da tua família. Ele conhece quem te formou, quem te criou. Ele conhece cada um dos episódios que você passou na sua vida, desde a tua criação, na tua infância, na tua juventude. E daí, ainda vai mais. Ele conhece
o nosso passado, mas Ele conhece o nosso presente, o nosso dia a dia. Ele sabe o que eu e você estamos fazendo aqui publicamente, mas Ele sabe também o que nós estamos fazendo no oculto, no individual. As 7 chaves, Ele tudo conhece, e Ele tudo sabe, e não é em momentos isolados. Ele conhece em todos os segundos, em todos os mínimos segundos, minutos e horas do nosso dia. E quando a gente olha para esse tema, né, que fala que Ele conhece o nosso andar, o nosso caminhar, a gente se lembra do que Deus fazia e fez com Israel. Durante a noite, conforme Israel andava no deserto, Deus tinha uma coluna de fogo que iluminava e que aquecia os filhos de Deus. E durante o dia, o que tinha? Uma nuvem para proteger, para livrar ali, né, do sol escaldante do deserto. E quando fala que Ele acompanha e que cuida do nosso assentar, do nosso caminhar, é como Ele fez com Israel. O Deus que diz que nos conhece no nosso andar, no nosso caminhar, é o Deus que, assim como cuidou de Israel, continua cuidando de mim e de você, continua cuidando da minha vida e da sua vida. E Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece o passado, Ele conhece agora o que está acontecendo no tempo presente. E você sabe que, e daí você deve se lembrar dos projetos que você talvez não deram tanto certo na sua vida, os projetos do passado que não deram certo, mas você também se lembra dos teus projetos que deram certo. Deus conhecia os que deram certo, os que não deram certo. Mas talvez o que nos causa maior atenção, ou deve nos chamar maior atenção, é que Deus sabe dos novos projetos, do que vem pela frente. E isso não cabe na nossa mente, porque nós vivemos o tempo presente, nós olhamos para o passado, mas Deus conhece o teu futuro, de forma patente. Aos seus olhos está o meu futuro e o seu futuro. E daí vem, quando nós olhamos para esses 3 primeiros versículos que nós lemos na introdução, vem uma pergunta, né? Se nós estamos com as nossas vidas entregues a este Deus, por que nos preocuparmos? Por que andamos tão ansiosos? Por que andamos tão preocupados e temerosos? Já que nós temos um Deus que nos sonda, que nos esquadrinha e que cuida de nós dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Este é o meu Deus e esse é o seu Deus, o Deus que continua cuidando de mim e de você. E daí, no versículo 4 em diante, o Senhor vai nos falar através de Davi: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Versículo 5: tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E quando fala que sem que haja na minha boca uma palavra, e Ele já conhece, é uma coisa para nós refletirmos. Quando nós estudamos a fala, né, os estudos da fala dizem que nós levamos cerca de meio, na realidade assim, 600 milissegundos, seria menos, um pouco mais de meio segundo para processarmos uma fala. Irmãos, isso aqui é um negócio que nós não vemos. Eu estou falando aqui com vocês, mas na medida que eu estou falando, tem uma série de palavras engatilhadas no meu cérebro aqui que eu não estou vendo, que eu não sei. Dizem que na realidade a gente forma as palavras na medida que elas vão sendo faladas. A gente seleciona a fala, você seleciona as regras gramaticais e daqui a pouco fala.
E na medida que tudo isso acontece, a gente movimenta cerca de 100 músculos, né, do corpo humano para poder falar. Isso tudo acontece em uma fração de segundos, só que para Deus isso é patente, a ponto de Ele conhecer e saber até mesmo a palavra que eu ainda não falei, até mesmo a palavra que você ainda não falou. Esse Deus é um Deus tão poderoso que Ele conhece até mesmo as palavras que estão guardadas, que vão ser ditas, porque Ele tem todo o poder, e sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tudo o Senhor conhece de mim e de você. Como escapar de um Deus tão poderoso como esse? Como fugir de um Deus? Não, na verdade não é para nós fugirmos, é para nós corrermos para os braços do Pai, para nós nos apoiarmos e vivermos uma vida de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fala que Ele cerca em volta, que Ele coloca a mão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você crê nessa verdade mesmo, irmãos? Será que nós cremos nisso? Que Deus é o Deus que põe a mão dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, a ponto de, como um pai e uma mãe que cuida do seu pequeno filho, ali cuidando e dando todos os nutrientes necessários, evitando perigo, acalentando quando necessário. Será que eu e você entendemos que nós estamos nos braços de Deus e estamos na dependência de Deus como deveria ser? Porque quando nós entendemos isso aqui, nós vamos compreender que o certo é que nós depositemos ao Senhor e para o Senhor 100% dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas atitudes. A grande questão é que às vezes, e isso vale para mim e para você, nós queremos ser muito autossuficientes nas nossas decisões, né? A gente quer tomar as nossas próprias decisões e assumir o comando e o controle das nossas vidas, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, como se o que nós temos é fruto do nosso trabalho, das nossas habilidades, das nossas competências. Mas aqui está um alerta, dizendo que Deus, Ele coloca sobre nós a tua mão, e Ele nos protege, e Ele cuida de nós, quando nós entregamos as nossas vidas aos cuidados do Senhor. O Senhor está dizendo, pode se acalmar, pode se tranquilizar, porque a minha mão está sobre você, e tudo vai dar certo conforme a vontade de Deus. É essa a nossa certeza. Só que essa ciência, esse conhecimento é tão maravilhoso que às vezes nós não podemos atingir. E daí no versículo 7 fala que para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? A pergunta. Se subir, na sequência, se subir ao céu, se eu subir ao céu, quem está lá? Deus está lá no céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, aqui no sentido da sepultura, né? A minha cama, eis que aí também tu estás. Se tomar as asas da alva, no sentido ali e se habitar das extremidades do mar, asas da alva ali no sentido do nascer do sol, né? É uma linguagem poética. Mas se nós tomarmos a asa para poder conhecer o nascer do sol até as extremidades do mar, no poente, desde o nascente ao poente, Deus vai estar. Até ali, a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Meus irmãos, aqui agora, se até os outros versículos ali, até o versículo 6, falamos sobre a onisciência de Deus, aqui agora fala da presença, da onipresença constante de Deus em todos os lugares. Será que a gente consegue fugir da presença de Deus? Às vezes, na nossa vendo as crianças, né? Às vezes as crianças, elas são um exemplo disso aí, no sentido de que você quer fugir da presença de Deus. Às vezes em algum momento da tua infância você pensou disso, mas aí vem um adulto, né? Do alto do nosso conhecimento, a gente ensina: meu filho, minha filha, você não consegue fugir da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares.
às vezes a gente ensina e se esquece disso. Às vezes a gente ensina, mas não vive isso. Mas aqui é claro de que o Senhor é o Deus que está presente em todo o universo. E esse universo, nós não temos nem como medir. Você vai pesquisar, vai ver os cientistas, eles não têm medida para o tamanho do universo. É imensurável. São números astronômicos que eles compõem. Se você for falar assim, eu quero medir o universo de uma extremidade à outra, né? É o infinito de tamanho. Mas, e isso obviamente que nós não conseguimos medir, mas é fato que cada milímetro de todo o universo, o Senhor conhece cada um desses milímetros e cada um desses detalhes. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, que chama cada uma das estrelas pelo seu próprio nome. O Deus que conhece todos os sistemas, né, sistema solar, galácticos, todos eles. Como nós podemos olhar para um Deus como esse e não adorar, e não reconhecer, e não sermos gratos por ser o meu Deus e o seu Deus? Mas não somente na imensidão, né, do espaço sideral. Quando nós olhamos para as pequenas coisas, né? Se nós observarmos os micro-organismos, coisas microscópicas, para aqueles que já tiveram a oportunidade, né, pessoal que é da área aí, de estudar, de ver, né, o micro, nós vamos ver que ali também está a presença manifesta de Deus, seja naquilo que é visível ou naquilo que a nosso olho humano é invisível. Mas é fato que o Deus Todo-Poderoso preenche completamente toda a extensão do universo, em todos os planetas, em todos os sistemas, né, existentes, como também no micro, nas mínimas coisas. Se você pegar uma flor, se você pegar um micro-organismo, Deus estará presente lá. Se você pegar um espaço que nós estamos enxergando aqui, Deus está presente. Se nós olharmos no subterrâneo aqui, na parte de baixo, Deus está presente. Deus preenche completamente todos os espaços, nos céus e na terra, na minha vida e na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. E diz que por onde quer que eu vá, onde quer que eu ande, por onde quer que eu consiga ir, Deus estará lá e estará olhando para mim e para você. Não existe lugar onde Deus não esteja, seja no macro universo, no micro, em todos os lugares. E daí no versículo 13 em diante, vai chegar um momento em que o Senhor já falou, nós já falamos dessa, o salmista Davi falou da onisciência, agora falou da onipresença, mas agora ele vai falar da onipotência, do poder de Deus. E diz que, Senhor, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. O sentido ali do entretecido é gerado, né? Pois possuíste o meu interior, isso no 14 agora, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Quando nós olhamos agora para a concepção, talvez você já estudou, talvez você já analisou, você sabe que é um milagre. A concepção de um ser, de uma criança que nasce, e assim como eu e você nascemos, essa concepção, ela só pode ser explicada pela onipotência e pelo poder de Deus. E aqui, quando ele vai falar que o Senhor ele me possuiu no meu interior, no momento em que eu nasci, no versículo 16, vai falar, ó, pode avançar, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando ainda estava, quando eu estávamos sendo gerados, quando nós não existíamos praticamente, o Senhor já me conhecia e já te conhecia.
O Senhor já sabia a cor da sua pele, o Senhor já sabia a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, já sabia o teu temperamento, Ele já sabia quem é você, na tua concepção. Esse Deus poderoso é o Deus que nos formou e nos criou, e que continua conhecendo quem sou eu e quem é você, de forma profunda, de forma terrível, mas também de forma que nós possamos adorá-lo e reconhecermos como o Senhor das nossas vidas. O milagre da criação é a prova de que Deus é o Deus que olha, de que Deus é o Deus que cuida, de que Deus é o Deus que continua olhando para mim e para você. E quando nós olhamos a criação, nós não vamos olhar pela ótica científica, nós vamos olhar pela ótica do milagre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós fomos esculpidos, né? Em algumas traduções vão falar exatamente sobre isso. Nós somos esculpidos, nós somos gerados, e às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece do quanto que Deus esteve presente na tua formação, na tua criação, e o quanto que Deus está presente em cada um dos minutos das nossas vidas. Às vezes a gente tem uma ideia, e eu acho que essa ideia é uma ideia errada. E às vezes a gente ouve algumas pessoas falando de que talvez Deus esteja muito ocupado para se preocupar comigo, para preocupar com a minha vida. Mas isso é uma visão errada, porque se Deus foi o Deus que te formou, que se preocupou com a tua formação desde o teu nascimento, até antes de você nascer, Ele já te conhecia. Se esse Deus é o Deus que me formou e te formou, quanto mais Ele continua cuidando de mim e de você no tempo presente, e haverá de cuidar no tempo futuro, até o dia da redenção, até o grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos efetivamente nessa verdade, que o teu Deus, que esse Deus, o Deus que está aqui no Salmo 139, é o Deus que continua cuidando de nós. Porque daí nos versos finais, ali no 17, verso 17, ele fala: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. O sentido deste texto aqui é que você pode dormir e acordar, e não é você pensando em Deus só, é Deus pensando em você. Meus irmãos, essa palavra aqui é a palavra que tem que nos trazer conforto nessa noite. É a palavra que tem que tocar no meu coração e no seu coração. Você pode dormir, você pode repousar, você pode acordar, e Deus está dedicando tempo para pensar em mim e em você, para cuidar de mim e de você. E nos dois últimos versículos, do 23, é no 23, né? Fechamento. Diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. Daí o último versículo: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração, que é a oração que fecha esse Salmo 139, ele é um novo pedido do salmista para agora este Deus poderoso, que tudo conhece, o Deus que tudo vê, que nada escapa aos seus olhos. Agora é uma oração: Senhor, sonda o meu coração, prova a minha vida, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E daí, vê se há na minha vida alguma coisa errada, um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Será que nós podemos fazer essa oração? Será que nós podemos orar a Deus e talvez pedir nessa noite de que talvez algumas coisas que
que você sabe que você precisa corrigir na sua vida. E qual de nós aqui podemos dizer que nós não precisamos corrigir a nossa vida? Mas talvez esses salmos e esse momento seja um momento para nós falarmos para o Senhor: Senhor, que o Senhor continue esquadrinhando o meu coração, que o Senhor continue sondando o meu coração, que o Senhor continue cuidando de mim, moldando a minha vida. Porque às vezes, irmãos, eu fico muito preocupado com o que eu penso de mim, ou às vezes eu fico preocupado com o que os outros pensam de mim. Mas nessa noite nosso chamado é para nós entendermos o que Deus pensa a nosso respeito. Será que nós estamos indo bem? Será que nós estamos agradando o coração de Deus? Será que nós estamos sendo obedientes como Ele quer? E essa noite é uma noite para nós não só pensarmos, mas para nós firmarmos diante do Senhor um pacto, um compromisso de mudança das nossas vidas, para que o Senhor se agrade cada vez mais da minha vida e da sua vida. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condições. Eu convido o grupo de louvor para que venha à frente, os presbíteros também para que venham à frente. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você tenha vindo nessa noite com a intenção de receber a oração da fé, a oração com imposição das mãos. E nós estamos aqui para isso. Seja porque você veio com uma dificuldade, vivendo um momento de enfermidade, uma dificuldade que você não tem conseguido superar sozinho. Nós vemos e ouvimos aqui nessa noite que nós estamos diante do Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê e que continua cuidando de mim e de você. E nós estamos diante desse Deus, confiando de que Ele tem todo o poder nos céus e na terra para ajudar diante dos nossos dilemas, diante das nossas dúvidas. Então, se você veio nessa noite com a intenção de receber a oração da fé, vem à frente. Nós vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E se você também veio com o desejo de assumir o maior compromisso diante de Deus, também venha, receba a oração da fé, para que Deus nos dê forças para nós continuarmos nessa caminhada, fazendo a vontade de Deus, e que acima de tudo nós estejamos preparados até o grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Teu amor
em oração. Temos também os pedidos de oração: saúde, a Dirleia, Mandurceni, Sandro Lima, Vicente, Maria de Fátima, Daiane, Irene, Emanuel, libertação, Vitor Mateus, Eric, família de Pochorel e luto, Ana. Isso. E aí, só avisando, nesse tempo estamos junto com o pastor lá, nós estivemos visitando também a família. O pastor colocou no grupo lá, né, irmãos? Estivemos visitando a família em Pochorel. E aí pede para que a igreja continue orando, né, em favor dessa família também, para que o Senhor complete a obra, para que o Senhor continue cuidando. Então, aí o pastor pediu para que nós assumíssemos esse compromisso de continuar orando também em favor dessa família, assim como todos os demais pedidos de oração. Então vamos com os nossos joelhos dobrados orarmos ao Senhor. Deus Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Chegando ao final do nosso culto, mas antes eu queria cantar mais um louvor para nós estarmos assim, de pé. O louvor do HBJ, número 11, o grande pessoa. Thank
culto. Quero aqui agradecer a presença de todos os nossos irmãos, em especial aqueles que nos visitam: Andressa, Felipe, Dariene e Júlia, Nayene, convidados do Ariel. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Vocês já tiveram aqui no ano passado, né? Bom ter vocês novamente aqui. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Mais alguém? Não? Recados. PG dos adolescentes amanhã, aqui na igreja, a partir das 19 horas. Evento Rosa, mulher amada e escolhida por Deus. Início dia 15/8 às 16 horas, encerramento dia 16/8 às 9 horas na chácara Baruch. Inscrições por R$100 para o nosso irmão Renato. Até dia 19/7, parcelas em até 2 vezes. Evento Rosa ainda tem alguns meses, né, irmãos? Irmãs, né? Já pode ir fazer a sua inscrição. Mais algum recado? Lembrando, irmãos, no próximo mês, nós temos o mês da família, né? Teremos alguns cultos temáticos aqui no final de semana. E também às quarta-feiras nós teremos aqui as famílias estarão na direção do culto. Desde o louvor, da direção do culto, da mensagem, da oração. Então nós dividimos em alguns grupos de famílias e foi postado ali no grupo do WhatsApp da igreja. Se você não viu o seu nome ainda, dá uma olhada lá no WhatsApp da igreja, que o seu nome estará lá. Na quarta-feira você está escalado ali, vai estar junto aqui participando desse culto da família. Que nós possamos participar desse culto, desses cultos. Nós sabemos que a família é um bem muito precioso para Deus, né? Que nós possamos fortalecer esses laços cada vez mais. Nada melhor que fortalecer a presença de Deus aqui, né? Que todas nós, com nossas famílias, podemos estar todos juntos aqui adorando, louvando ao Senhor. Então, mês de maio, mês da família, todos estão convidados a participar. Amém? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos os irmãos, que possamos ter uma semana abençoada, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, e que numa próxima oportunidade nós possamos estar novamente aqui, adorando, louvando o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Presbítero Alcemir, despede com a bênção apostólica. Só avisando, o pastor Silvio hoje está dando apoio no Jardim Atlântico, né? O presbítero Luciano está em Pedra Preta. Presbítero Esteban Thiago, Jardim Tropical. Hoje ele está ajudando também, né? Deus abençoe, né? Eu gosto também pela disponibilidade. E você tenha uma boa semana, que o Senhor continue cuidando de você como Ele tem cuidado e que você continue também lendo mais a palavra do Senhor, se consagrando cada vez mais e que nós possamos nos aproximar ainda mais do Senhor durante essa semana, em todos os momentos. Que em tudo nós possamos colocar o Senhor nas nossas vidas. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai que é eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre.